momento, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Pedimos aos irmãos que tenham paciência. Se passarmos alguns minutos, amanhã é feriado. Amém? Atos capítulo 2 e o versículo 42 e 43 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando a Deus, que Ele está nesse lugar, pois já podemos sentir a sua real presença no meio da igreja, desde o início. Amém? Queridos, do versículo 37 até o 41 desse capítulo, ou seja, Lucas, ele traz informações de como a igreja cresceu numericamente. E a partir do 42, ele nos mostra a maneira como eles viviam e prova que esse viver mantinha o crescimento da igreja. Quando nós analisamos esses dois versículos, nós temos aqui um modelo de uma igreja bem-sucedida. Um modelo que nos traz pontos aonde nós cristãos precisamos observar para que a igreja que nós congregamos também viva o que viveu a igreja primitiva, pois esta igreja primitiva, ela é o modelo ideal da igreja. Se nós pudéssemos aplicar todas estas coisas, todos estes pontos em nossas vidas individualmente, com certeza nós atingiríamos a coletividade. E então nós viveríamos as bênçãos de viver uma vida com Deus e ver o que nós não temos visto nos dias atuais. O final do versículo 43 diz: E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando nós lemos isso, nós vamos entender que estes pontos, eles causavam na igreja a realização de maravilhas, de sinais, e estes sinais serviam como atrativos do povo que está lá fora, que olhava para a igreja e via que ali aconteciam sinais, maravilhas, e estes sinais atraíam o povo. A Bíblia diz que, inclusive, a sombra de Pedro curava. E hoje nós vemos que está tão difícil de nós vermos sinais, milagres, maravilhas, mas algo nós precisamos concluir: não é impossível se nós aplicarmos estes segredos na nossa vida. Se nós todos tivermos a sensibilidade de viver, de fazer como
de agir desta forma, eu creio que nós vamos viver o melhor desse tempo na igreja, na face da terra. Esta semana eu ouvia um testemunho de um moço que veio dos Estados Unidos e alguém perguntou por que você deixou um país maravilhoso, que tem tudo, um país rico, para vir para o Brasil viver aqui. E ele diz: vocês, brasileiros, vocês não conseguem ver as belezas do Brasil, as riquezas do Brasil. Mas não foi somente por isso que eu estou aqui. Eu estou no Brasil porque eu sei, e Deus falou na minha vida, que o Brasil é um celeiro e o avivamento mundial vai começar no Brasil. As pessoas de fora do nosso país estão vendo o que nós não vemos. Se nós soubéssemos o potencial que é a igreja brasileira, se nós procurarmos missionários em todo o mundo, nós encontraremos missionários brasileiros, em qualquer lugar do mundo. Mas muitas vezes nós não olhamos para estas coisas, murmuramos de Deus. Mas hoje nós vamos aqui aprender algo que eu gostaria que você deixasse gravado na tua memória, no teu coração, e passasse a viver desta forma, trazendo como modelo esta igreja primitiva para dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, para nós vermos estas coisas. Isso não foi definido, não foi limitado apenas para os crentes do passado, para a geração passada, para a igreja primitiva. Deus não colocou uma data definida para que cessassem as maravilhas e os sinais. Eu e você podemos ver estas coisas e seremos atrativos para que o mundo possa ver que Deus está no meio da igreja. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é o mesmo que ensino. E os apóstolos foram escolhidos por Deus para desenvolverem princípios, a doutrina que nós hoje aceitamos e vivemos, aprendemos e praticamos. Doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia o nosso sistema cristão, religioso. E eles viviam isto, eles perseveravam, estavam constantemente ouvindo os apóstolos. Eles não tinham a Bíblia completa, mas tinham partes do Antigo Testamento e tudo aquilo que os apóstolos haviam aprendido com Cristo Jesus. Aquilo que Jesus havia os ensinado, havia servido de exemplo para eles. E eles então passavam para a igreja. Olha, nós temos que viver assim. Mas e como nós vamos agir se acontecer tal coisa? Jesus agiu desta forma. E assim foram sendo colocados princípios basilares da nossa fé cristã. E que hoje estão todos registrados na Bíblia Sagrada. E para aquilo que para eles eram a doutrina dos apóstolos, hoje nós podemos dizer que é a Bíblia Sagrada, que eu e você temos, em várias versões. Aquilo que eles ouviam todos os dias, em casa ou no templo pelos apóstolos, hoje nós temos em casa, para nós lermos, para aprendermos e perseverarmos
nesta doutrina. A Bíblia diz mais, em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Eles fundamentaram, mas a pedra da esquina, aquela a qual eles estavam baseados, é Jesus Cristo, o mesmo que nós servimos hoje, o mesmo que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E nós notamos algo interessante da igreja primitiva. Eles tinham sede de ouvir os ensinos dos apóstolos, porque eles se reuniam todos os dias. E não era apenas para eles se enxergarem, se verem, não era para apenas partir o pão, não era para apenas confraternizarem, mas eles queriam ouvir a palavra do Senhor. Todos os dias era algo novo. E mesmo que Pedro ou João falassem 2 ou 3 vezes a mesma coisa, a palavra de Deus se renova. Este é um dos pilares de que nós precisamos aplicar na nossa vida. E é algo que nós falamos aqui quase que semanalmente. Palavra de Deus, culto de ensino, escola dominical, discipulado, curso de teologia, porque é isto que firma o cristão na nossa vida espiritual. E eles jamais repudiavam ou abandonavam os ensinos. Era muito difícil alguém dizer, hoje eu não vou. Mas todos os dias perseveravam, estavam constantemente aprendendo. E a Bíblia, quanto mais nós aprendemos, mais nós queremos saber. E é isto que Deus exige da igreja atual. Basta de movimentos, mais palavra. Quem acompanhou os programas da Rádio Kairos, do Sintonia com Deus, na semana passada, ouviu muito sobre isso. Mais palavra, menos emocionalismo. Mais palavra, menos movimento. Isto é perseverar nos ensinos da palavra de Deus. Na comunhão e no partir do pão. Comunhão é o ato de compartilhar das mesmas ideias. Nós aqui estamos em comunhão, estamos em união, mas será que as mesmas ideias, o mesmo sentimento está em nossos corações? Será que nós podemos partir o pão juntos, na mesma mesa? Será que eu posso convidar qualquer um dos irmãos para chegar na minha casa e confraternizarmos? Eles tinham esta alegria, esta facilidade. Não eram apenas ideias, mas pensamentos. Eles pensavam a mesma coisa, porque estavam sempre aprendendo com os apóstolos. Eles repartiam os seus bens. Está faltando, irmão? Eu vou vender algo e vou repartir com aqueles que necessitam. Estenderei a minha mão. A comunhão com Cristo, com o Espírito Santo e com Deus. E quando há comunhão de ideias e atitudes, não há espaço para desavenças. Segundo pilar da igreja primitiva, não há lugar para desconforto, para brigas,
para um olhar diferente. Não há espaço para nós chegarmos em uma congregação e dizer: eu não vou congregar aqui porque o fulano está lá. Eu vou para casa. Eu vou sair antes para não me encontrar na porta. Se tem comunhão, nós lembramos da igreja do passado. E eu já falei aqui, eu não sou tão velho. Mas antigamente os crentes saíam para a rua e ficavam 1 hora conversando. Ninguém queria ir para casa. E às vezes não era só conversando, era glorificando a Deus, porque o culto foi uma bênção. E os irmãos tinham que pedir: saiam para fora para poder fechar a porta. E os irmãos ficavam glorificando a Deus. Eu lembro de uma ocasião no bairro Elizabeth, em Ijuí, aonde um irmão, ele foi batizado com o Espírito Santo no finalzinho do culto. E ele saiu para fora e retornou. O pastor Argemiro acompanhou toda aquela trajetória do avivamento que acontecia na igreja. E ficavam mais um tempo glorificando a Deus, louvando a Deus, porque havia comunhão. Será que nós podemos dimensionar o que é comunhão? Esse amor uns pelos outros. Imagina comigo, Pedro já tinha ganhado aqui em torno de 3.000 almas. Pensa num povo feliz. 3.000 crentes alegres, todos os dias juntos. Está faltando pão? Vem para cá que aqui tem. Está faltando alegria? Vem para cá. Está doente? Vem, nós vamos orar. Se não servir, nós vamos fazer um jejum. 3.000 crentes alegres, glorificando ao nome do Senhor, se auxiliando uns aos outros. E assim a igreja foi crescendo. Será que o povo lá de fora não via com bons olhos estas coisas? Porque logo depois Pedro pregou novamente e passou de 5.000 almas. E Lucas parou de contar. A igreja só cresceu porque tinha testemunho, porque tinha comunhão, porque tinha uma base bíblica nos seus atos, nas suas palavras, nas suas atitudes. É a igreja primitiva, o nosso modelo. Não podemos olhar para nada desta geração, nós precisamos olhar para a Bíblia e aplicarmos na nossa vida estas coisas. Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está havendo no nosso coração, no nosso meio, sentimento que havia no coração de Cristo, que não revidou, que não desceu da cruz, que levou as chicotadas, foi cuspido, como um cordeiro mudo. Será que há este sentimento no meio da igreja, nos dias atuais? Ou é um sentimento de revidar, de ferir, de entristecer? Há tantas necessidades, irmãos. Às vezes a gente chega na casa de alguém, de um irmão, às vezes tem tudo materialmente, mas falta um abraço, falta uma atenção, falta um orar juntos, ao menos perguntar: precisa de algo? Eu posso ser útil? Aonde está a comunhão da igreja? A comunhão com Deus. Perseveravam na oração. Tinha um modelo a seguir. Jesus orava constantemente.
e foi exemplo para os apóstolos. E aí nós vemos que eles aprenderam com o Mestre, e a prática da oração foi posto em prática logo após a ascensão de Cristo. Lá no versículo 14, nós vemos isto. Levantou a voz e disse: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Não, eu perdi o versículo aqui, irmãos. Mas logo que Jesus subiu ao céu, aonde eles se reuniram? Para que se reuniram? Para orar, para aguardar o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E aí nós podemos ver que a oração não pode ser substituída por qualquer outra atividade na igreja. Oração é fundamental neste processo, nesses pontos basilares. É necessário persistência, é necessário fé, é necessário responsabilidade de ser cristão e orar a Deus. Porque orar é uma questão de decisão. Ou eu oro, ou eu não oro. Ou eu quero viver o melhor de Deus na minha vida, ou eu vou viver uma vida espiritual fraca, medíocre, murmurando. Porque aquele crente que é de oração, ele é diferente. Você nota na oração desse crente. Ele tem comunhão com Deus, ele fala com Deus com facilidade. E ele não pede muito, ele mais agradece do que pede. Mas tem certas orações que já inicia pedindo. Vem uma lista completa. Deus não é isto. Deus é Pai. Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão. Ele quer te ouvir todos os dias. Ele não gosta daquele filho do quarto que se esconde lá e não fala com o pai. Ou da rua, que sai de casa e só volta quando o pai está dormindo. Não é desse tipo de filho que Deus quer, mas Ele quer o filho que está com Ele na mesa, que está com Ele no culto doméstico, que vem com Ele para o culto, quer relacionamento. E a oração é o que nos leva a ter este relacionamento com Deus. Nós podemos adorar, nós podemos pregar, louvar, cantar, mas falar com Deus é na oração, não há outra forma. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em tempos alegres, em tempos de tribulação, na esperança ou na desesperança, a oração é indispensável. Certa ocasião, eu e o pastor Agemiro estávamos conversando com um amigo dele antigo, que eu não conhecia, e eu já contei esse testemunho aqui. E ele disse: o meu netinho nasceu e o médico disse: é poucas horas, se despeçam do bebê, ele não vai suportar. E aquele homem disse que foi para o banheiro do hospital e pediu a Deus: Senhor, o depósito pode usar para curar o meu filho. Porque nos tempos bons ele estava de joelhos dobrados. Porque na bonança, nos tempos alegres, na esperança,
ele tinha comunhão com Deus. E quando precisou, ele falou com Deus com facilidade, com liberdade. Não precisa chegar no momento mais difícil. Agora eu preciso de uma campanha de oração. Agora eu necessito de fazer a minha parte. Façamos a nossa parte todos os dias diante de Deus. E quando chegar a luta, a prova, Ele está conosco. Nós não precisamos nos desesperar, porque Ele caminha conosco todos os dias. E em cada alma havia temor. Eu fico até com medo de falar temor, irmãos. Será que tem crentes de hoje que ainda sabem o que é temer a Deus? Nós estamos vivendo uma geração tão diferente, tão difícil, que parece que temer a Deus é algo do passado. Não tem mais espaço na nossa vida. Nós tememos mais o homem do que a Deus. A nossa fé muitas vezes é posta em prova e nós não temos coragem de pedir a Deus algo que nós necessitamos, porque nós sabemos que estamos em falta. Temor é a atitude esperada do crente verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso, com reverência e com respeito. O nome Deus, antigamente, nem era pronunciado pelos judeus. E quando eles erravam o nome de Deus numa cópia, eles refaziam tudo novamente. Em alguns casos, quando iriam escrever, antes de escrever o nome Deus, eles se ajoelhavam, se santificavam para escrever. E às vezes nas redes sociais nós vemos alguém escrevendo Deus com letra minúscula, e vai alguém lá e diz, Deus é com letra maiúscula. Mas não é só isso. Mas é viver uma vida de temor, de reverência, de respeito a Deus. Se alguém não sabe o que é ter reverência e respeito, lembra do Pai, o nosso Pai, que nós amamos, que nós respeitamos. E às vezes ele está dormindo, e nós chegamos lá e a mãe diz, não acorda o pai. Nós sabemos que é para ter cuidado, não falar. Às vezes nós vamos falar algo perto de um idoso, e a pessoa diz, não, esse assunto não. Vão lá para fora falar sobre isso. Não falem perto dele, não falem perto dela. Isso é ter reverência, ter respeito. Mas para Deus é muito mais. Deus exige temor da nossa geração. Deus exige um temor que não é medo e nem pavor, mas é amar a Deus com amor e temor. Se nós amar a Deus sem temê-lo, é hipocrisia. Eu dizer eu amo a Deus, mas eu uso o nome de Deus, eu desrespeito Deus, eu não cuido as coisas sagradas. Isso é hipocrisia, irmão. E se eu temer a Deus sem amá-lo, é medo. E Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer temor, que exista um amor, que exista respeito diante dele.
Temer e amar são atitudes que se completam e não podem ser separadas na nossa vida. Eu preciso amar a Deus e preciso temer a Deus no mesmo instante. É um conjunto de coisas. E nós vemos muitas vezes através de palavras, da falta do respeito com as coisas de Deus. Sabia, irmãos, que existem pessoas que fazem hinos, são os, como é que se chama? Compositores, que eles pegam uma música secular e eles trocam as palavras e transformam num hino. E nós cantamos. Tem compositores no meio da igreja, que se nós formos olhar quem escreveu a música e a letra dos hinos que muitas vezes nós cantamos, são pessoas ímpias. Aonde está a inspiração do compositor? Que só traz movimento no meio da igreja. Mas quando nós cantamos os hinos da harpa, nós sentimos algo diferente. Porque foram escritos, muitos, em tribulação, mas com temor a Deus, com respeito ao nome de Deus. E não é um simples trocar frases, trocar palavras. Cadê o temor da igreja? Está se tornando muitas vezes normal rejeitar a palavra de Deus. Está escrito assim, mas quem pode dizer que isso aqui está certo? Os que traduziram a Bíblia podem ter errado, perderam o temor da palavra, a ponto de rejeitar a palavra. Desmerecem as coisas de Deus, trocam as coisas de Deus por qualquer outra atividade, sem temer ao Senhor. E eu volto a um ponto que eu falei na ceia passada. Participam da ceia sem temor, em pecado. É uma palavra para a igreja. É uma palavra para os salvos. E para aqueles que ainda não conseguiram viver uma vida de santidade a Deus, ainda tem tempo. Ainda há uma esperança. Muitos se dirigem a Deus sem respeito, sem reverência. Quantas vezes nós ouvimos? Dobrei os joelhos e coloquei Deus contra a parede. Eu tive uma conversa com Deus. Lutei com Deus. Vamos ser sinceros, irmãos. Quem somos nós? Simples mortais, para colocar Deus, o soberano do universo, contra a parede? Será que nós temos coragem de fazer com o nosso Pai o que nós dizemos que fazemos com Deus? Aqui nós temos militares. Seria possível um soldado chegar e colocar o general contra a parede, sem sofrer consequências? Quem somos nós para não temer o Deus que deu o seu único filho para morrer por nós, e nós desrespeitá-lo da forma como esta geração tem feito? Se nós não mudarmos dentro do nosso coração,
se não tomarmos atitudes dentro da igreja, como ganharemos os perdidos? Eles observam a igreja. O povo lá de fora, aquele que trabalha contigo na empresa, aquele que mora ao lado da tua casa, ele sabe se você é temente a Deus ou não. Ele sabe o que é ser crente. Ele pode não ser, mas ele sabe quais as atitudes do verdadeiro cristão. Às vezes não ora, às vezes não vem na igreja, não teme a Deus, às vezes está lá gritando com os filhos, com o esposo, com a esposa, e os outros verem como diz que é cristão. Cadê o temor desse crente? Eu não vou para essa igreja, porque eles sempre vão ver, vão observar o mau testemunho. E às vezes nós estamos sendo pedra de tropeço para alguém que quer, que gostaria de adentrar a porta da igreja e entregar a sua vida a Cristo. Porque falta temor a Deus na nossa vida. E caíam na graça de todo o povo, e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Para cair na graça do povo lá de fora, nós precisamos ser diferentes. Se vivermos uma vida normal, como lá fora se vive, não há necessidade de mudanças para quem vive no mundo. Eles têm que olhar para nós e encontrar algo diferente. Eles têm que olhar para o cristão e saber que existe um verdadeiro crente, que traz na sua vida estes princípios. E Deus, neste tempo, está à procura de igrejas, à procura de cristãos que vivam a palavra de Deus, que perseveram na doutrina dos apóstolos, que têm comunhão uns com os outros, que ore a Deus, que estenda a mão quando faltar o pão, que estejam juntos e que tenham temor diante de Deus. Queridos, deixar de lado o modelo de igreja que Deus iniciou é caminhar para uma vida de derrotas. Mas aqui está a receita, os segredos, que não é segredo para quem lê a Bíblia, mas que dá, com certeza, dá para vivermos isto. O evangelista Joabe estava pregando aqui na consagração do círculo de oração sobre as 10 virgens, que faltou-lhe o azeite. E quando deram o brado que o noivo vinha, elas saíram comprar. Quer dizer, elas tinham condições de comprar para viver uma vida conforme as outras estavam vivendo também. Isso quer dizer que todos nós, sem exceção, podemos ter uma vida cheia de Deus, de temor a Deus, que não falte o azeite na nossa vida. E quando vier o noivo, todos estaremos prontos, porque não é com dinheiro que nós compramos, não é com posição que nós compramos, mas é com vida no altar de Deus. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos a Deus.